Olá, estudantes. Estamos aqui novamente, né? Tratamos do assunto da cadeia de abastecimento na competência anterior. Estamos agora na competência número 3 e vamos abordar com um pouco mais de detalhes a logística reversa. Desde que o mundo se industrializou, nós temos, vamos dizer assim, abusado da natureza do ponto de vista de colocarmos cada vez mais resíduos na natureza que são de difícil decomposição e de difícil recuperação da própria natureza. Na década de 60 e 70 do século passado, a gente começou a se preocupar com isso. Movimentos no mundo inteiro começaram a discutir o que é que a gente deveria fazer ou como nós deveríamos fazer para descartar de forma mais eficiente, de forma mais adequada, todos os resíduos que nós produzimos com o processo de industrialização. Naquela época foi criado um conselho que definiu, vamos dizer assim, e emitiu um relatório chamado Limites do Crescimento. Esse relatório de Limites do Crescimento, ele se preocupava muito com a questão do desenvolvimento sustentável. Definia o que era desenvolvimento sustentável e pregava para que as nações do mundo inteiro, as nações industrializadas e nações que não eram industrializadas e estavam em desenvolvimento, elas também se preocupassem com o descarte desses materiais. Muito embora esse trabalho tenha sido, vamos dizer assim, realizado lá desde a década de 60, até hoje em dia, em vários lugares do mundo, a gente tem muitos problemas do ponto de vista de vamos dizer assim, proporcionar o que foi definido lá na época como desenvolvimento sustentável. E na época foi definido como desenvolvimento sustentável o desenvolvimento provocado para vamos dizer assim, suprir as necessidades da geração atual, sem que esse suprimento provocasse nenhum dano para as gerações futuras. Então, a ideia é que a gente atenda à nossa necessidade atual, mas que a gente se preocupe em não prejudicar as necessidades futuras das próximas gerações. Então, desde então, a gente vem procurando, vamos dizer assim, evoluir do ponto de vista de descarte, e a logística reversa, ela entra nesse ponto como se fosse a base para que a gente descartasse de forma, vamos dizer assim, mais eficiente e que não prejudicasse tanto o funcionamento da natureza. Muito bem. Um dos maiores problemas que esse descarte desenfreado provoca é o lixo. Então nós somos mais de 7 bilhões de pessoas hoje no mundo, quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagine essas quase 8 bilhões de pessoas no mundo descartando embalagens, descartando produtos, descartando bateria, descartando plástico, descartando papelão, descartando madeira, de forma indiscriminada. Desde, como eu falei até há pouco, na década de 60, a gente vem, vamos dizer assim, nos preocupando com isso, e a logística reversa ela é responsável por devolver ao processo produtivo parte desse descarte. Então, parte desse descarte volta pelos canais reversos, que estão sendo um pouco mais bem estudados atualmente, e aí eles, digamos assim, voltam para a reciclagem, voltam para a reindustrialização e voltam para o reuso. Eu vou dar um exemplo de reuso. O mercado de segunda mão de automóveis. O mercado de segunda mão de automóveis é um mercado sedimentado no mundo inteiro e é um mercado, vamos dizer assim, de logística reversa. Você compra o automóvel 0 km, você usa o automóvel 0 km durante um determinado momento ou durante um determinado período, depois você devolve esse automóvel para o varejo e aí ele volta para atender a necessidade de outro público-alvo, de outros consumidores e assim sucessivamente, até que ele vá para o que a gente chama em logística reversa de disposição final. A disposição final seria o lixo. O lixo pode se transformar, vamos dizer assim, nesse caso específico do automóvel, em desmonte. Do desmonte, a gente vai reindustrializar uma parte das peças, vai reciclar outra parte das peças e vai colocar na disposição final o resto que não serve, o resto que a gente não vai poder usar. Existem duas formas de a gente colocar produtos, resíduos e descartes na disposição final hoje. Hoje a gente tem o lixo tradicional, que a gente chama de lixão, que inclusive é proibido, né, no Brasil desde há algum tempo atrás, a legislação proíbe, mas, por exemplo, no nosso estado, boa parte dos municípios ainda utilizam o lixão. O lixão ele não é o mais adequado atualmente, porque o lixão produz não só problemas sociais, como ele, vamos dizer assim,
aumenta os problemas gerados para a natureza, porque ele produz o chorume ele polui os lençóis freáticos que terminam complicando a vida das pessoas que utilizam a água naquele meio onde o lixão está, vamos dizer assim, sendo ocupado. E a maneira mais adequada que a gente encontra hoje para esses, vamos dizer assim, para essa destinação final são os aterros sanitários. Os aterros sanitários são muito mais, vamos dizer assim, controláveis do ponto de vista de gerar poluição e problemas sociais, mas são um pouco mais caros, né? Mas eles são, vamos dizer assim, o que a legislação permite que a gente faça hoje. No que diz respeito à reciclagem, né? A reciclagem é hoje, talvez, um dos maiores apelos para a logística reversa em relação a essa questão do desenvolvimento sustentável, porque eu deixo de, vamos dizer assim, de prospectar na natureza, eu deixo de lado o extrativismo, de só tirar produto virgem da natureza e passo a usar boa parte daqueles produtos que já foram utilizados para serem reutilizados, aumentando inclusive a eficiência na cadeia de abastecimento, porque essa matéria-prima que volta para ser reciclada, ela é mais barata do que a matéria-prima virgem que a gente extrai da natureza. Então, se a gente fosse tentar entender como funciona essa questão no mundo inteiro, né, da logística reversa, eu trouxe para vocês uma tabela que mostra como está aqui na tela para vocês prestarem atenção. A gente tem vários países da União Europeia, eu escolhi a União Europeia e escolhi o Brasil para comparar com a União Europeia. Então nós temos aqui, a União Europeia ela tem uma taxa de reciclagem para resíduos urbanos de 35%. Aí vocês veem, na Áustria a gente tem uma taxa de 62%, quase 63%. Na Alemanha, 62%, quase 62%, 61,8%. Na Bélgica, 57%. Na Holanda, 50%. De Holanda para baixo, né, Suécia, Luxemburgo, Copenhague, Noruega, Reino Unido, taxas ainda altas, mas ainda, vamos dizer assim, aquém das mais altas na Europa, e o Brasil fica lá embaixo com uma taxa de reciclagem, vamos dizer assim, por desejar. A gente hoje reutiliza e recicla apenas 13% dos nossos resíduos urbanos. Então, a União Europeia eu coloquei como exemplo porque serve para mostrar que não é só tecnologia, são só processos que fazem com que o uso da logística reversa ajude o desenvolvimento sustentável. Mas também é uma questão de cultura. A gente podia ter colocado também uma comparação com o Japão ou com países da Ásia e vocês veriam que ainda assim, em relação aos países asiáticos, nós ficamos muito atrás. Então o Brasil precisa se desenvolver ainda do ponto de vista cultural para utilizar melhor a logística reversa e prejudicar menos, vamos dizer assim, os nossos mananciais, prejudicar menos a nossa natureza, prejudicar menos o meio ambiente. Agora eu vou mostrar para vocês a taxa de reciclagem em plástico, especificamente plástico, comparando alguns países com o Brasil, né? Nós temos aqui, olha, vocês podem observar, o plástico ele vamos dizer assim, um componente que a gente coloca na natureza e a taxa de decomposição dele é muito lenta. Ou seja, ele pode durar 200 anos, 300 anos para se decompor na natureza. Então, o que é que a gente está fazendo? A gente está poluindo os mares, poluindo rios, poluindo o meio ambiente com partículas de plástico que vamos dizer assim, durante muito tempo fazer parte desse processo de poluição. E aí eu coloquei para vocês, como vocês podem ver na tabela, nos Estados Unidos nós temos uma taxa de reciclagem de plástico de quase 35%. Na China, 22%. Na Índia nós temos 5%. No Brasil nós temos 1,28%. Na Indonésia, 3,6%. Na Rússia, 3,58%. Na Alemanha, comparando com aqueles resíduos urbanos, nós temos 37,94% de reciclagem do plástico. No Reino Unido, 31,45%. No Japão, 5,68% e no Canadá, 21,25%. Então, vejam, está claro nesse retrato, né? Essa foi uma pesquisa feita o ano passado, né? Foi divulgada esse ano agora e é muito recente e mostra uma realidade que precisa ser trabalhada do ponto de vista do desenvolvimento sustentável. A gente pode muito bem promover práticas
e também políticas públicas e também processos para que a gente devolva esse plástico para as fontes primárias e ele possa voltar para o processo produtivo indefinidamente, ao invés de ele ficar poluindo rios, poluindo mares e poluindo o meio ambiente. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A próxima competência vocês vão ver com a professora Ana Marta. E a competência seguinte, eu volto com vocês para a gente falar um pouco sobre a gestão de estoques, que é aquilo que eu falei para vocês. Ela acontece desde o início da cadeia de abastecimento, na logística de suprimentos, depois vai para a logística de planta, que é dentro da indústria, e finalmente na logística de distribuição. E a gente vai ver qual a importância dos estoques ao longo da cadeia. Até lá!